Com essas renovações de circuitos e novos aparecendo no calendário da F1, a pergunta que vem à tona é: que circuitos poderiam voltar para a Fórmula 1? Circuitos novos ou velhos, eis aqui nossa lista. Vamos começar falando de um circuito que provavelmente muitos se lembram e não saiu faz muito tempo da Fórmula 1. Estamos falando de Sepang em Kuala Lumpur, na Malásia, que tem grau 1 da licença da FIA. O circuito era um dos melhores e mais divertidos de correr até no videogame. Isso realmente não é mentira e a própria vida real provava isso. O autódromo, que teve um primeiro vencedor como Ed Irvine em 99, contava com 15 curvas e ao todo 5 retas, onde aconteciam diversas ultrapassagens, principalmente na reta oposta, onde tinha a primeira zona de DRS do circuito e também na reta de chegada com a segunda zona de abertura de asa. Sem falar que nessa reta os pilotos chegavam a incríveis 310 km, culminando numa curva fechada para a direita semelhante à de Xangai. Inclusive as curvas fechadas e difíceis chamavam muita atenção no circuito, mesclando inclinações e diferentes ângulos de ataque às curvas, além das próprias retas que geravam altíssimas velocidades. As curvas 14, que era muito complicada, e curvas 12 e 13 eram também feitas em pé embaixo, podendo chegar a mais ou menos 280 km por hora. Ao longo na saída da curva 13, o piloto era obrigado a frear por uma curva 14. Muitas vezes o pneu chegava a travar e o piloto podia até deixar o carro escapar. Outra coisa que chamava atenção em Sepang eram as chuvas, que muitas vezes aconteciam no circuito, visto que a corrida costumava acontecer em março, mês no qual chove muito ali no sudoeste asiático devido às monções. E essas chuvas repentinas faziam com que o GP poderia estar decidido, mudasse tudo de uma hora para outra. Um grande exemplo foi em 2009, onde a chuva paralisou ali na volta 33, pois era impossível pilotar naquelas condições. Resumindo, o GP foi encerrado e o resultado foi baseado nas posições dos pilotos na volta 31, dando Button a vitória, com Nick Heidfeld em segundo e Timo Glock em terceiro. E por que a Malásia saiu do circuito? De acordo com algumas fontes, o fato de haverem poucos espectadores no circuito, além de um aluguel caríssimo para colocar o circuito à disposição da Fórmula 1, podem ter sido os motivos do fim do GP na Malásia. Fala galera da F1 na Mochila, tudo certo? Espero que sim. Bom, vamos sair da Ásia e agora vamos para a África, continente que há anos não tem uma corrida, mas durante um período do tempo abrigou um dos melhores circuitos e talvez o mais quente da temporada. Estamos falando de Kyalami, na África do Sul. Inclusive vem sendo implorado pelo Sir Lewis Hamilton, e eu concordo bastante com o piloto inglês. O circuito, que hoje tem 16 curvas e tem grau 2 da licença FIA, situado em Joanesburgo, e abrigou as corridas da Fórmula 1 durante os anos de 1967 e 1993, tendo um hiato entre os anos de 86 e 91 e depois voltando em 92 com um novo traçado. Preservando o respeito e a história, optamos por falar do traçado clássico, que tinha somente 9 curvas e foi usado entre 67 e 85 e talvez sendo um dos mais rápidos das temporadas aí da Fórmula 1, e eu arrisco a dizer que pode ser o mais rápido da história da Fórmula 1 e vou te explicar por quê. Se trazermos para os dias atuais, com os carros que temos, em nenhuma curva o carro seria obrigado a baixar sua velocidade para menos de 100 km por hora. A curva de menor velocidade da pista, no qual haveria uma freada mais forte, é a número 5, também conhecida como Clubhouse, onde o veículo seria obrigado a baixar sua velocidade para apenas 125 km, já entrando na sexta e sétima curva com velocidades superiores a 200. Agora eu peço que você preste atenção no tempo de volta em Kyalami, que hoje seria mais ou menos de incríveis 55 segundos, caso feito pelos carros que temos atualmente. É realmente impressionante esse circuito, seguindo dados de simulação. Outro fato que deixa o circuito sul-africano mais desafiador é o calor escaldante no verão, lembrando que a maioria das provas foram disputadas nos meses de janeiro e março, meses nos quais as temperaturas podem chegar aos 35 graus, semelhantes aqui ao Brasil. Agora pensem, no calor de uma tarde de verão, mais um cockpit quente, uma corrida de velocidade acima de 150 km em média, é realmente desafiador para qualquer piloto. Mas e os recordes? Bom, todos esses foram conquistados na última etapa da configuração clássica de Kyalami, sendo a melhor volta de classificações feitas por Nigel Mansell e na corrida feita por Keke Rosberg. E por que a África do Sul saiu do calendário da Fórmula 1? A resposta não é tão difícil. Primeiro vamos falar sobre o hiato de 86 a 91, que foi causado por todo o boicote das equipes por conta de toda a política de segregação do apartheid. Já o fim das corridas a partir de 94 se deve por conta do pouco retorno financeiro que as corridas de 93 e 94
deram circuito e desde então não há nenhuma corrida mais em solo africano. Aqui o onboard do traçado mais recente, que também não é de todo mal e provavelmente esse tem as maiores chances de entrar no calendário e eu estaria feliz também. E creio que seria de suma importância a volta do GP na África, visto que a Liberty Media vem expandindo o calendário por diversos países onde pouco se ouvia falar de Fórmula 1 e com certeza de volta um circuito histórico na Fórmula 1 seria fantástico para nós que amamos esse esporte ter um destino como a África, inclusive para aproximar outras culturas usando também o esporte como trampolim. E um destino a mais para nós do F1 na mochila levar conteúdo exclusivo para vocês. Bom, vamos voltar ao sudoeste asiático e vamos te contar a corrida que nunca aconteceu. Acho que vocês devem imaginar, estamos falando do GP do Vietnã no circuito de rua de Hanoi, ou já não lembra mais. Bom, a prova estava marcada para acontecer no ano de 2020, mas devido à pandemia foi cancelado e nunca mais foi citada por ninguém, porque ela poderia estar na temporada. Simples, esse circuito projetado por Hermann Tilke é um dos mais difíceis aí dos últimos anos. Não acreditam? Pois vamos te provar. Caso você tenha jogado o game da Fórmula 1 de 2020, você vai entender a enorme dificuldade do circuito. O circuito tem grau 1 de licença da FIA, tendo enormes retas e 23 curvas traiçoeiras, velocidades de reta altíssimas, curvas fechadas e muita força G aplicada no corpo dos pilotos. Esse circuito no centro de Hanoi que sem dúvidas iria ser comparada com o de Jeddah, já que áreas de escape e muros colados no circuito poderiam gerar muito safety car e reviravoltas durante a corrida. Confesso que me chamou a atenção e até acredito que tinha potencial, mas afinal, por que ela não veio para a temporada de 2021? Bom, de acordo com algumas informações, o cancelamento do GP está diretamente ligado a crimes praticados pelos organizadores. O oficial responsável pela realização das corridas no país, Wing-Duc Chung, que também era o presidente do Comitê de Pessoas de Hanoi, foi preso em agosto de 2020 por uma suposta apreensão de documentos ultra secretos com segredos do Estado. Bom, devido a todo esse problema, a organização da Fórmula 1 optou por cancelar Hanoi e nunca mais falar sobre o Vietnã na categoria. Então, bem não podemos negar o fato de altos números de casos lá daquela tal gripe 19 que rolava no Vietnã nesses últimos anos. Outra coisa também que pode ter ajudado no cancelamento é o fato de que a Ásia já tem 3 GPs na temporada e os outros 2 que tinham alguns anos atrás, como Índia e Coreia do Sul, fracassaram miseravelmente. Mas e você acha que Hanoi poderia finalmente fazer sua estreia para os próximos anos da Fórmula 1 ou já era, perdeu a chance? Comenta aí pra nós. Saindo da Ásia de vez, agora indo para o continente que abriga somente uma corrida em todo o calendário da Fórmula 1, a América do Sul. Mas nem sempre foi assim. A Argentina já hospedou corridas da Fórmula 1, isso mesmo. Nossos irmãos já tiveram seu próprio GP que, por sinal, por muito mais tempo que o GP do Brasil, sendo o primeiro disputado lá em 1953, além de ser o precursor das corridas da América Latina. Pelo menos em alguma coisa eles conseguem ser os primeiros. O Autódromo Oscar y Juan Galvez tem diversas configurações, mas creio que a melhor até hoje, que poderia estar no calendário atual, é a de 1974 a 1981, tendo ao todo cerca de 6 km e 15 curvas. Nessa configuração, metade do circuito é feita com o pé embaixo. O piloto faz a curva 14 e só ia voltar a apertar o pé no freio ali, lá na curva 4, que já é localizada no segundo setor do circuito praticamente. Ou seja, o primeiro setor do circuito pode ser feito acima dos incríveis 250 km por hora. Outra coisa, o piloto só reduziria para menos de 100 km na curva 7, onde dava início à seção de curvas semelhantes ao setor 1 do circuito lá de Suzuka no Japão. Detalhe, todas essas curvas são feitas em alta. O circuito é um paraíso para quem ama velocidade. Bom, nessa configuração que a gente te contou, o recordista de melhor volta em treinos e na corrida é o nosso brasileiro Nelson Piquet, ambos os recordes em 1981. Mas se fosse disputada hoje alguma corrida nesse circuito, provavelmente os carros terminariam as voltas de qualificação em 1 minuto e 20 segundos, mas isso é só um chute nosso. Uma curiosidade também sobre esse circuito é que ele recebeu quase todas as gerações de pilotos da história do esporte, desde Giuseppe Farina, Fangio, a Damon Hill e Schumacher, um verdadeiro templo sagrado do automobilismo que infelizmente foi esquecido. Mas por que um circuito histórico como esse não está no circo aí da Fórmula 1?
De acordo com informações, um dos motivos do fim do GP da Argentina foi as dificuldades financeiras, além do fato do circuito não atender às novas regras da FIA para a temporada lá de 99, tendo sua última corrida em 98 com Michael Schumacher vencedor. E atualmente nossos vizinhos sofrem uma crise econômica que prejudica ainda mais esforços para trazer esse gigantesco e caro evento. Uma pena, uma rodada dupla aqui na América do Sul seria sensacional. E você, concorda comigo ou só Interlagos está de bom tamanho? Comenta aí. Por último e não menos importante, eu vou citar um país que tem não só um, mas 2 circuitos icônicos, além de sua história na Fórmula 1, a Alemanha, Nürburgring e Hockenheim. Muitos devem estar pensando, mas Nürburgring apareceu em 2020 porque ela está aqui na lista. Convenhamos que 2020 foi uma temporada totalmente fora do comum, bem atípica, com cancelamento de GPs, pandemia, além do fato da temporada não ter nada de emocionante. Então digamos que Nürburgring só tapou o buraco lá naquele ano. Sendo assim, a última corrida realizada numa temporada regular foi feita em 2013, quase 10 anos sem o circuito no calendário. Bom, o circuito abrigou corridas da Fórmula 1 entre os anos de 1951 e, como já falamos, 2013. Lembrando que não estou contando 2020 como GP de temporada regular. Claro, tivemos diversos hiatos durante esses anos, mas algumas paralisações e o circuito ainda é o templo do automobilismo. O traçado de Nürburgring foi mudado ao longo dos anos, mas vamos falar do mais atual, na qual conta com 5,1 km e 18 curvas, que foi usado entre os anos 2002 e 2013, exceto no ano de 2008, no qual o circuito não estava presente. O circuito não era dos mais complicados e desafiadores de se correr, tendo muitos pontos de alta velocidade, principalmente na reta de chegada, onde o piloto poderia chegar a 310 km por hora. E falando nisso, Nürburgring tem muita história envolvendo incidentes na pista. Um exemplo é a corrida de 2007, onde 6 carros conseguiram a proeza de escaparem na primeira curva, ficando na caixa de brita. Então o editor já sabe, bota aí na tela esse evento lamentável. Lamentável não, foi uma videocacetada nessa corrida de Nürburgring, coloca aí que a cena é digna de risadas. Já os recordes da pista foram marcados por todos do GP de 2020, o GP de Eiffel, com Bottas, galera, sim, Bottas na qualificação, Max Verstappen na corrida, mas no fim quem venceu essa corrida foi o Lewis Hamilton. Mas, bom, por que Nürburgring saiu? O motivo da saída de Nürburgring na Fórmula 1 é semelhante aos outros que citamos aqui. O problema foi o dinheiro, visto que os proprietários do circuito não querem pagar a famosa Promoter Fee, a taxa que todos os circuitos devem pagar para receber a corrida da Fórmula 1. E para agravar ainda mais a situação, o dono do circuito é um oligarca russo, com as tensões rolando entre Rússia e Ucrânia, tudo ligado a isso, pilotos, circuitos e magnatas que investem no esporte estão praticamente congelados até um futuro revés. Então vamos para o circuito alemão, que está sumido, mas pode voltar ou já se esqueceu da saudosa Hockenheim. Cadê ela? Sumida desde 2019 naquela corrida de comemoração da dona Mercedes que deu tudo errado. Faz 2 anos que não vemos corrida no país de Sebastian Vettel e Mick Schumacher, sendo o local mais adequado para sediar a corrida, e a tarefa está um pouco complicada, já que questões financeiras assombram muitos circuitos, como você viu na nossa lista. Porém, o acordo de Imola recente deu esperanças a longo prazo para o circuito alemão fazer o mesmo acordo e sediar por mais anos em sequência e obter um bom desconto nas taxas. Além disso, a construtora 8 vezes campeão mundial Mercedes é uma equipe alemã. Portanto, o presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali, está mais ansioso e cada vez mais otimista para adicionar a Alemanha no calendário da Fórmula 1 cedo ou tarde, convenhamos, faz falta. Domenicali já avisou que a Alemanha tinha mais chances de sediar uma corrida do que qualquer outra. E ao contrário da Holanda, que teve apenas Max Verstappen para promover o GP por lá, a Alemanha já tem um piloto consagrado, 4 vezes campeão, o Vettel, e o novato, filho da lenda, o Mick Schumacher. Então, motivos e solução parece que já temos, falta só fechar esses acordos aí. Tomara que a Fórmula 1 coloque logo a Alemanha de volta aí no calendário, pois faz uma falta danada, pelo menos pra mim. Mas viu, você que chegou até aqui no nosso vídeo, quer mais vídeos sobre esses assuntos de circuitos de rua, polêmicos ou não? Ajuda a gente a responder se você gosta, inclusive, desses vídeos. Clica nesse aqui então. Te vejo em poucos segundos, hein? Fui!